Todos os micro-organismos são benéficos de alguma forma. Entretanto, desses todos micro-organismos, um total de 3% pode causar dano aos demais organismos. As bactérias benéficas ao organismo são chamadas de simbiontes. E simbiontes são micro-organismos que vão estabelecer uma relação de simbiose em diferentes graus, desde as que são mais próximas, como a simbiose mutualística, até as mais antagônicas, que vai ser um tipo de relação onde um deles vai ser prejudicado em detrimento do outro, como os parasitas, que são bactérias que vão causar dano às células vivas de outros organismos. O parasitismo ele se manifesta em diferentes graus, desde o parasita obrigatório até o hiperparasitismo. No parasitismo obrigatório, vai haver uma completa dependência do hospedeiro para que ele faça essa multiplicação. Uma bactéria pode adentrar no nosso organismo de diferentes maneiras. Pode ser por uma via oportunista, através da inalação, ingestão ou fragilidades na pele, ou por meio de um vetor, por meio da via parental, ou mesmo pela mudança de seu habitat natural no nosso corpo. Na via oportunista, a bactéria ela se aproveita de alguma circunstância, como o fato dela estar presente em alimentos que vão ser ingeridos ou presente no ar, assim como aproveitar uma oportunidade, tanto de fragilidade da nossa pele, como em lesões, queimaduras, e ela vai usar essa fragilidade para invadir. Ela vai invadir ou adentrar nosso organismo também por meio de algum vetor. E o que é um vetor? É um ser vivo que está contaminado com aquela bactéria e acaba transmitindo ela para o ser humano de alguma forma. Por exemplo, a picada de um mosquito. Porém, a forma mais comum do surgimento de doença é causada pelas bactérias que já vivem no nosso organismo, que vão compor a microbiota natural. É quando essas bactérias vão ser transferidas de um sítio para outro, onde elas não vão exercer um papel benéfico a nós, hospedeiros. Isso vai ocorrer também quando uma bactéria se transporta da mão para a boca. A bactéria possui um nível de patogenicidade, que é a capacidade de causar a doença, e tem um termo que é utilizado para expressar o nível de patogenicidade, que é a virulência. Esse nível de virulência pode ser alto ou baixo. A virulência vai depender dos fatores de virulência, que são componentes estruturais, enzimas, toxinas das bactérias que elas vão utilizar para invadir o nosso organismo. Também é válido ressaltar que muitas bactérias vão se tornar mais virulentas ao fazerem uma conjugação com outra bactéria e receberem um plasmídio, que vão ser códigos que vão permitir a criação de fatores de virulência, ou ainda quando essa bactéria foi infectada por um bacteriófago, por conversão lisogênica, o que também vai permitir que elas expressem novas características virulentas. Agora que nós já entendemos mais sobre as bactérias, vamos entender como ocorrem as doenças causadas por elas. Para as bactérias ocasionarem doenças no nosso corpo, elas usam de 4 mecanismos: a adesão, a invasão, a evasão e a agressão. Depois que as bactérias entram no nosso organismo, o objetivo principal delas é garantir a sua aderência nele. Isso é muito importante para que elas não sejam eliminadas de alguma forma. Esse, então, é o primeiro mecanismo, chamado de adesão. Esse mecanismo ele tem a ajuda de algumas estruturas das bactérias, como, por exemplo, a cápsula bacteriana e as fímbrias, também chamadas de pili. A cápsula bacteriana é a camada mais externa da bactéria e ela é formada por polissacarídeos. Ela que faz o intermédio da bactéria com o meio. Ela pode ocasionar a formação de um biofilme. Esse biofilme ele fica na superfície, ele pode fazer com que outras bactérias acabem se agregando àquela superfície, o que acaba reforçando essa colonização. Além desse biofilme ser recoberto por uma outra membrana que impede a fagocitose dessa bactéria, ele também possui uma arquitetura especial que garanta a nutrição daquela colônia. A fímbria, ou pili, como também pode ser chamada, é uma organela que é similar a pelos. Essa organela ela tem a função de conectar a bactéria a uma superfície. Existem diversos subtipos dessa organela, cada uma com a sua especificidade, mas a estrutura delas é compreendida por uma haste que fica na membrana externa da bactéria e que na ponta tem um fator bacteriano de aderência, ou também pode ser chamado de adesina.
que vão se ligar especificamente nos receptores de superfície do hospedeiro. Isso vai impedir com que ocorra a remoção daquela bactéria. Depois das bactérias terem conseguido se aderir à célula ou ao tecido, a próxima etapa ou o próximo mecanismo é a invasão. Normalmente, as bactérias vão adentrar a célula através da fagocitose, feita pelo sistema de defesa. Em células que não fazem a fagocitose, esse processo ele é estimulado pela própria bactéria, através de uma proteína chamada de invasina. Essa proteína ela vai provocar alterações no citoesqueleto da célula-alvo, fazendo com que ela emita a espécie de pseudópodos que englobem a bactéria e a tragam para seu interior. Então, uma vez dentro dos fagossomos, as bactérias vão iniciar um mecanismo de evasão. Ele é caracterizado pelas tentativas e eventual sucesso de escape das bactérias, através da proteína evasina, dos mecanismos de defesa do nosso organismo. As bactérias vão usar alguns recursos para tentar sobreviver, como por exemplo os flagelos, para literalmente tentar fugir da fagocitose, como indução da apoptose dos macrófagos. Elas vão tentar impedir a liberação dos lisossomos e a destruição dos fagócitos. Além disso, a bactéria também contém nela a parede celular e a cápsula bacteriana, que também conferem a ela uma certa proteção contra essa fagocitose. O quarto e último mecanismo de invasão bacteriana é a agressão. Esse mecanismo visa a destruição dos tecidos pela liberação de agentes agressores ao corpo humano, como as toxinas e as enzimas degradativas. As toxinas são substâncias que alteram o metabolismo normal das células do hospedeiro e causam um efeito deletério sobre ele. Existem dois tipos de toxinas, as exotoxinas e as endotoxinas. As exotoxinas são aquelas que são produzidas pela própria bactéria, que são liberadas no meio e se ligam aos receptores das células do hospedeiro e vão destruindo ela pouco a pouco. Existem três grupos principais dessas exotoxinas: os superantígenos, os desestruturadores de membrana e as toxinas do tipo AB. Já as endotoxinas são toxinas que se encontram dentro das bactérias e só são liberadas quando essas bactérias morrem. Elas estão presentes na bactéria do tipo gram-negativa e também do gram-positiva. Na gram-negativa é a presença de lipopolissacarídeo, ou LPS. Já em bactérias do tipo gram-positiva são os ácidos teicoicos ou os ácidos lipoteicoicos. Quando em pequenas concentrações, as endotoxinas elas causam apenas uma reação de alarme, mas se elas estiverem em alta concentração, elas podem causar choque ou até mesmo morte. As bactérias ainda têm um outro fator de virulência que também faz parte do mecanismo de agressão, são as enzimas. As enzimas são proteínas que serão injetadas diretamente no citosol celular e causarão diversos efeitos. Há 7 tipos delas: a coagulase, a catalase, hialuronidase, fibrinolisina, lipase, nuclease e as penicilinase. Sobre a resposta imunológica contra as bactérias, essas bactérias elas são micro-organismos que mais frequentemente vão causar infecções no homem, tanto na imunidade inata, com as células fagócitas, o complemento, as barreiras naturais contra esses agentes infectantes, e como na imunidade adaptativa, com a produção de anticorpos e células T, que vão participar do mecanismo de defesa contra essas bactérias. Sobre as bactérias intracelulares. O fato da bactéria conseguir sobreviver dentro do macrófago, apesar de ser paradoxal, é também benéfico ao hospedeiro, pois caso não houvesse esse ingresso da bactéria, haveria a possibilidade de acarretar uma resposta imune exagerada, o que poderia gerar consequências negativas a esse hospedeiro. Dentro dos macrófagos, a bactéria se ligar ao MHC de classe 2, vai haver estimulação desses linfócitos TCD4+, que vai levar à secreção de IFN-alfa, ativando os macrófagos, o que vai ocasionar um raio de produção de óxido nítrico. E, por fim, vai haver a destruição dessa bactéria. Se elas se ligarem ao MHC de classe 1, os linfócitos que vão ser ativados serão os linfócitos TCD8+, que vai distribuir os macrófagos infectados através da citotoxicidade. Sobre as células extracelulares.
Apesar da atividade dos neutrófilos e monócitos ou macrófagos serem mais reconhecidas na defesa contra as bactérias, por eles serem células fagocitárias, é importante a gente ressaltar que todas as células de imunidade inata vão participar dessa defesa. Os basófilos e os mastócitos, eles juntamente com algumas proteínas do complemento, como a C5A, C3A, C4A, vão liberar mediadores que vão atuar na passagem dos leucócitos até o tecido que está havendo essa agressão. Os eosinófilos, além da atividade fagócita, eles vão liberar proteínas com atividade microbicida, como a proteína básica central e a proteína catiônica eosinofílica, que, além do mais, esses neutrófilos que defendem principalmente contra as bactérias extracelulares e os macrófagos que vão estar relacionados principalmente à defesa de agentes intracelulares, só terão um papel mais relevante se as bactérias invasoras sejam susceptíveis a substâncias que eles produzem. As células de resposta imune são também as principais fontes de citocinas e quimiocinas no início das infecções, as quais elas vão exercer a sua função tanto na fase inata como na adaptativa. As quimiocinas, devido ao seu papel de atrair células para o sítio da lesão, são muito importantes no processo de defesa do hospedeiro. Outras citocinas produzidas nas fases iniciais da infecção interferem na resposta imune adaptativa. A IL-12, produzida por macrófagos, tem um papel importante na diferenciação de células TH0 para TH1, enquanto a IL-4, produzida nos basófilos e mastócitos e macrófagos, estimula a diferenciação das células TH0 para TH2, que vão colaborar com o linfócito B na produção de anticorpos, mais especificamente a IgE. E a imunidade adaptativa, principalmente mediante os anticorpos, vai desempenhar um importante papel na defesa contra as bactérias extracelulares. Entre as várias citocinas que vão participar da defesa contra as bactérias, tem sido dado um grande destaque às citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, IL-1 e IL-6. Essas citocinas elas são produzidas nas fases iniciais da infecção e elas são responsáveis por meio de sua ação no hipotálamo, pelo aparecimento da febre, que vai inibir a multiplicação bacteriana.